Meus amados e queridos irmãos, eu vou gravar alguma coisa sobre a minha vida, o meu ministério, sobre como foi o desenvolvimento da minha vida como crente, servindo na obra do Senhor. Eu morava no Pernambuco, mudei para São Paulo e em São Paulo comecei a trabalhar e aí eu comecei a congregar na Igreja Batista, uma congregação na Freguesia do Ó, em São Paulo, que era filiada da Igreja Batista de Água Branca, lá na Rua Clélia. E ali eu fiquei algum tempo, fui batizado no dia 15 de novembro de 68. E então eu comecei a congregar e a fazer parte da igreja, e era moço, solteiro, tomei parte em várias coisas na igreja, no coral, tomei parte na mocidade, fui líder da mocidade da congregação. E aí depois eu arrumei uma noiva lá com quem eu casei e fiquei morando ali perto mesmo da congregação. E depois tivemos o primeiro filho, a primeira filha, que foi a mais velha, que nasceu ali no hospital. Não lembro agora o nome do hospital, mas parece que era o Hospital São Paulo, que tinha perto da Paulista. Ela nasceu ali. E aí, depois disso, nós mudamos para o Jardim Belval, em Barueri. E nesse tempo, lá em Jardim Belval, era muito difícil para vir congregar em São Paulo, e eu mudei para congregar na Igreja Batista de Barueri, que ficava a poucos quilômetros, a uns 4, 5 quilômetros da minha casa. Congregamos ali com alguns anos com o pastor Zinovei Pugassi. Era um pastor já velhinho, com a cabeça bem branquinha, e ele era russo, e congregamos ali com ele. Era um amigo muito leal, um pastor muito amigo. E nós congregamos um tempo ali, mas nesse intervalo, nesse período, eu fui batizado com o Espírito Santo, frequentando as reuniões de oração da minha família em São Paulo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, e então eu falava algumas coisas sempre com o pastor e com o pessoal da igreja, sempre falava alguma coisa, que havia uma necessidade de se buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e tal. Aí o pastor me aconselhou que eu procurasse uma igreja pentecostal. Ele era muito amigo mesmo, era um pastor que não fazia acepção de pessoas, amava a todos, mas queria o bem de todos, não para viver contendendo. E então ele não queria que eu ficasse lá, porque ia ter problema com ele e com a igreja, porque eu ia começar a falar sobre os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, e a doutrina da Igreja Batista não aceitava isso e ia causar problemas. Então ele me aconselhou a procurar uma igreja pentecostal. E nesse intervalo eu consegui conhecer um irmão da Assembleia de Deus que morava em São Paulo, na Casa Verde,
e ele começou a me... Eu falei para ele sobre esse negócio e ele começou a me instruir sobre os dons espirituais e mais ainda me fortalecendo. E aí me apresentou ao pastor Ataíde Rodrigues de Lima, que era da igreja Assembleia de Deus em Jardim Belval, onde eu morava. Ele me levou um dia lá e me apresentou ao pastor, e o pastor me acolheu lá, e aí eu comecei a congregar lá nessa igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, a rua 10 de setembro, número 105, em Jardim Belval, município de Barueri. E então, logo nesse tempo aí, eu frequentava muito as escolas dominicais, toda a escola dominical estava lá, e lá nasceu o meu segundo filho também, lá no Jardim Belval. E aí eu fiquei por ali congregando e cooperando, e aí o pastor já me convidou para fazer parte do corpo de obreiros da igreja, me colocou como auxiliar de escala, e então eu fiquei cooperando com os irmãos, eu ia para o culto ao ar livre e cantava no coral e aquela coisa toda, e estava indo bem, né? Aí então aconteceu que na cidade de Ariston, que é um bairro, cidade de Ariston, na cidade de Carapicuíba, tinha um presbítero que dirigia uma congregação lá, e ele então precisava mudar, sair da direção daquela igreja, porque ele ia para outra congregação, e aí o pastor Ataíde me enviou como cooperador para ir dirigir a igreja de Cidade de Ariston. E eu fiquei indo do Jardim Belval para Carapicuíba para dirigir a igreja lá. Muitas dificuldades, porque tinha que pegar o trem, pegar mais um ônibus para chegar na igreja. E eu e a mulher e 2 filhos, um pequenininho, novinho, a mais velha tinha 1 ano e pouco, 2 anos, e o outro recém-nascido e tal. Foi muita dificuldade, mas a gente fazia um esforço e ia para a igreja. E durante a semana eu ia só, quando era no domingo a mulher ia comigo. E então nós congregamos lá. E aí foi tempo que a igreja tinha um terreno, um lote lá, e tinha comprado um lote para uma construção. E o pastor então me indicou que tinha o terreno lá, se eu quisesse, podia construir, porque também era um barraco de madeira alugado. Nós tínhamos um barraco de madeira alugado onde era a congregação. E tinha poucas pessoas, umas 4 ou 5 pessoas só na igreja. Mas eu comecei a visitar as pessoas e conheci mais alguns irmãos que estavam afastados da Igreja Brasil para Cristo e se uniram conosco lá. E aí chegou um casal que era filho, uma moça que era filha de um diácono da igreja, que congregava comigo, e ela arrumou um namorado, o namorado também aceitou Jesus, e aí nós batizamos o rapaz, e eles me ajudaram muito na edificação desse trabalho lá. E nós arrumamos muita gente, com aquele casal de mocidade, nós adquirimos muita gente, e quando nós começamos a construção, nós já tínhamos umas 15 pessoas, ou 15 a 20 pessoas congregando. E foi uma maravilha, foi uma grande experiência para mim, foi muito bom. Aí então, depois desse trabalho, essas coisas todas, eu comecei a construção e arrumava sempre uma pessoa ou outra, os membros que ajudavam também na igreja, tinha 2 casais que tinham vindo da Igreja Brasil para Cristo, e eles me ajudavam na construção,
Esse diácono também era meio doente, mas ele ainda podia ajudar alguma coisa, então nós fomos construindo. Vamos construindo e vamos devagar, e aí nos domingos pegava alguém das outras congregações para nos ajudar e nós fomos construindo. Até que conseguimos levantar o templo era 12 metros de comprimento por 4 de largura. Então, conseguimos cobrir, a igreja sede ajudou, e nós construímos e cobrimos o salão, e então eu mudei para lá. Eu separei 4 metros na parte de trás do templo e fiz um cômodo para me mudar para lá. Eu mudei, eu morava em Jardim Belval, mas aí eu estava com dificuldade para pagar o terreno, vendi o terreno e mudei lá para a igreja e nós fomos morar lá. E ali nós moramos eu fiquei dirigindo a igreja durante 3 anos e meio, mas uns 2 anos e meio nós já estávamos morando lá na casa da igreja. Aí fomos rebocando e fazendo piso e tal, arrumamos os bancos e arrumamos tudo, tiramos do barraco onde nós congregávamos e fomos congregar no nosso salão próprio da igreja. E ali nós ficamos durante 3 anos e meio. Quando foi quando completou mais ou menos 2 anos e meio da nossa construção já estar erguida, aí o pastor me tirou de lá e me encaminhou para a cidade de Barra Bonita. Aliás, para a cidade de Igaraçu do Tietê, que era vizinho de Barra Bonita, e eu fui para lá. Tinha um outro irmão que era presbítero da igreja lá em Barra Bonita, e que ele era irmão daquele irmão da Casa Verde que me conseguiu arrumar para ficar congregando na Assembleia de Deus. E então, por isso, eu conheci os irmãos lá de Barra Bonita e fui então morar lá. Morei durante 6 meses na casa do irmão presbítero José Alves Pessoa, que era o presbítero que dirigia a igreja de Barra Bonita. E eu fiquei 6 meses morando na casa dele, com a família, e construindo um salão em Igaraçu do Tietê. E congregando no Igaraçu do Tietê. Só tinha 2 membros da igreja. E eu comecei a construir, e Deus foi abençoando, e nós construímos um templo também de 12 por 4, e fizemos o templo lá e fui morar. Aí eu passei a morar lá mesmo no templo também. A mesma coisa que eu fiz no Jardim Belval, eu fiz também lá em Igaraçu do Tietê. Fui morar na parte de trás do templo. E por aí foi caminhando e Deus foi abençoando, e aí aumentou o pessoal de Igaraçu de Tietê. Quando foi depois de uns 2 anos mais ou menos, que nós estávamos já morando lá em Igaraçu, aí aconteceu de precisar de um obreiro para ir para Jaú. E então o pastor me mandou para a cidade de Jaú, que também tinha um terreno para construção. E estava se começando a construção. Mas aí eu mudei para uma casa, morei na casa do presbítero, que era, na época ele era evangelista da Assembleia, que é aquele irmão que morava em São Paulo, e estava lá dirigindo a igreja de Jaú. E morava lá em Jaú, e eu fui morar na casa dele, passei também mais ou menos uns 6 meses morando na casa dele, para construir a igreja de Jaú, do estado de São Paulo. E então, estando congregando lá em Jaú, juntamente com o pastor Manuel, que era o pastor Manuel Alves Pessoa, então nós abrimos também um trabalho em Mineiros do Tietê. Comecei a dirigir os cultos mineiros do Tietê, arrumei uma
uma casinha lá e aluguei uma salinha, uma casa, derrubei uma parede da casa e aumentei a sala e comecei um trabalho lá com as crianças, só tinha criança. Eu comecei a inauguração do trabalho lá, foi com umas 20 crianças da cidade, que eu consegui convidar e conquistar, levando presentinhos para ele, distribuindo doce, bala para eles, convidando eles para assistir comigo, e eles foram congregando comigo e eu dirigindo os cultos, falando de Jesus para eles. Eles convidaram os seus pais para irem congregar conosco e foi uma maravilha. Por ali nós ficamos durante um determinado tempo, não lembro quanto tempo eu fiquei lá, não foi muito tempo. Aí o pastor Manuel Pessoa comprou uma propriedade também que era para construir lá um templo, mas aí houve uma necessidade de um obreiro e não tinha um outro obreiro que pudesse ir para Guararapes, no estado de São Paulo, já perto da divisa de Mato Grosso, depois de Araçatuba. E então ele me encaminhou para ir morar lá em Guararapes, tomar conta da igreja que estava construindo lá também, já estava coberta, mas tinha que fazer reboco e aquela coisa toda. Então eu fui encaminhado para lá, para Guararapes. E lá eu fiquei durante um ano inteiro, trabalhando na construção, dirigindo os cultos e visitando o pessoal. E Deus abençoou muito o nosso trabalho lá, e graças a Deus nós tivemos um trabalho com umas 20, 25 pessoas congregando, e estava muito bem o trabalho. Quando tinha um outro obreiro que precisava ser transferido de um lugar, de uma congregação de lá do Jardim Belval, aí mandaram ele para me substituir e me mandaram de volta para Jandira, porque aí precisava de mais um obreiro que fosse trabalhar na construção da sede de Jardim Belval, que ia mudar para Carapicuíba. E então eu fui morar em Jandira e trabalhar na construção da sede geral de Jardim Belval, que era em Carapicuíba. Então fui trabalhar lá e depois começamos a trabalhar, e aí houve um certo desentendimento no começo daquela construção, e então eu saí da igreja Assembleia de Deus naquele tempo, e aí me mudei para Vila Santa Maria, arrumamos uma casa lá nos parentes, e eu fui morar com a família na casa de algum parente que me arrumou uma casa para morar, e eu fui morar em Vila Santa Maria, em São Paulo.